meu amigo, jogaço de bola, hein, cara? Pô, por mais que o Botafogo sofreu e sofreu pra caramba, por mais que o Palmeiras mostrou muito a sua força ali, principalmente naquele momento que ninguém achava, né, que, pô, perdeu por 2-0, os caras vão lá, conseguem buscar a parada. Por mais que isso aconteceu e tal, é preciso a gente reconhecer que essa nova diretoria do Botafogo, os caras realmente estão dando resultado aí. Porque quem não, né, pô, pensa uns tempos atrás, pensa alguns anos atrás, pô, o Botafogo não conseguia conquistar nada, o Botafogo não conseguia beliscar absolutamente nada, era um sufoco do tamanho do mundo. Mas aí os caras chegaram, essa nova diretoria, e aos poucos, né, degrau por degrau, tijolo por tijolo, estão conseguindo fazer um grande trabalho aí, e isso é importante a gente falar, tanto que agora conseguiram chegar nas quartas de final da Libertadores, eliminaram, né, ninguém mais, ninguém menos que o Palmeiras, meu irmão. Não é qualquer time que elimina um Palmeiras hoje. Prova disso foi justamente o jogo, né? O sufoco que o Botafogo passou para conseguir essa classificação aí, cara. E a tal da constância, né, meu amigo? Vai te lascar! Você deve ter percebido aí que a gente tá falhando um pouco nessa parte aí. Realmente. Parada é o seguinte, a gente tá mudando. Você já percebeu, né? Algumas paradas que a gente já mudou no estúdio e tal, só que isso aqui é só o risco do que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo uma parada muito mais da hora. Cara, é uma parada que realmente você vai curtir pra caramba, né? Empolgante. A nossa equipe, ela não é muito grande, então a gente tá tendo essa dificuldade em correr com o que a gente tem que correr aqui com o estúdio e também com os vídeos que a gente tem que fazer. Mas, bicho, ó, relaxa o peito. A partir de hoje a gente já vai começar a melhorar a nossa constância. É mentira! E assim, certeza que se arrepender, você não vai, cara. Tô deixando a gente sonhar. E você ficou sabendo aí, velho, que o Barcelona tá querendo contratar o Rafael Leão? Na verdade, assim, o papo que tá se falando lá na Espanha é que o Barcelona chegou até mesmo já entrar em contato com o Milan e o Milan já teria dado o sinal verde para eles começarem a negociar. Porém, meu amigo, é aquela coisa, né, velho? Pô, como que o Barcelona vai conseguir tirar um Rafael Leão do Milan? O Milan, meu irmão, já disse recentemente, aí disse até mesmo pro Paris Saint-Germain, que só aceita vender ele se alguém pagar a multa rescisória dele, que é de 175 milhões de euros. Porém, segundo a mídia espanhola, com o Barcelona é diferente. Eles aceitam negociar, ou seja, sentar e não precisar depender dessa multa rescisória. Mas, bicho, pra você querer um Rafael Leão, você tem que entender que no mínimo, velho, é 100 milhãozinhos de euros que o Milan vai querer pra liberar o cara. E aí eu olho pro Barça e falo, cara, como assim, Barcelona? A mídia espanhola garante que o jogador, pô, já deu sinal verde, ele quer jogar no Barcelona porque é o grande sonho dele. Isso, querendo ou não, é um fator importante, mas os mandatários do Barcelona, mais precisamente falando, o Joan Laporta, o presidente do clube, está sendo extremamente criticado. Por quê? Porque se consegue contratar o Leão por essa bala do tamanho do mundo, você imagina o que vai acontecer com o financeiro do Barça, você imagina o que os torcedores do Barça vão achar com respeito a essa diretoria aí, porque, querendo ou não, os caras vão estar fazendo a mesma coisa que os outros fizeram naquela época lá do Felipe Coutinho, Griezmann e companhia. Enfim, vamos aguardar para ver o que acontece, mas, bicho, eu não acredito nem a pau que o Barcelona consegue contratar um Rafael Leão da vida, justamente pelo fator grana. Na verdade, não tem nem cabimento, entendeu? Se realmente isso daí for uma grandiosa verdade, não tem nem cabimento. Se eu fosse um diretor do Barça, se eu fosse um cara ali ligado internamente com o clube, eu já ia falar assim, não, esquece. É uma conversa impossível, principalmente levando a nossa situação financeira hoje. E pra você que acha que eu sou contra o Barcelona, pô, que eu só meto o pau nos caras, que eu sou no final das contas madreirista, bicho, pô, lógico que não. Prova disso, que eu coloco fé nos homens, é o seguinte, ó, o Barça vai jogar agora contra o Atlético de Bilbao nesse próximo final de semana, no sábado, dia 24, às 14 horas, horário de Brasília, e dá uma ligada nessa parada aqui que eu vou te mostrar, ó. Lá na stake eu coloquei 500 na vitória do Barça. Tá brincando comigo, pegadinho? A propósito, meu irmão, ó, stake, velho, pô, vai fazer sua fezinha, vai colocar uma graninha em ação aí, pô, faz isso com segurança, não passa dor de cabeça. A stake aí, ó, conceituada pra caramba. Tenho o prazer de anunciar pra você também que é a nova patrocinadora desse vídeo do canal. Aliás, os caras forneceram pra você aí o nosso código promocional, modo, então vai lá, cara, se você não tem um cadastro aí na stake, faz o seu cadastro, através desse código promocional aí, você ganha no seu primeiro depósito 100% de bônus duplicado, ou seja, se você colocar 10 reais, você recebe 20, se você colocar 50, você recebe 100 e assim por diante. Então, bicho, perde a oportunidade não, ó, vai lá, faz como eu, ó, coloquei 500, mais uma vez eu vou mostrar 500 na parada. Por quê? Porque eu acredito no Barça. Não é porque eu fico falando do Barça aqui que eu não acredito. Não, acredito no Barça. Vou te contar até um segredo aqui. Eu, lá na Espanha, eu torço mais pro Barça do que pro Real Madrid. Você acredita? Pois é isso mesmo. Enfim, meu amigo, ó, aproveita a stake, usa o nosso código, simplesmente seja feliz. Vai que vai, meu. E com respeito ao Vitor Roque, meu amigo, não teve jeito. Por mais que o Barcelona fez de tudo pra se livrar dele, né? Pô, tentou vender ele lá pro Porto em definitivo. O Porto ofereceu 30 milhões de euros, mais complemento.
Juventus. Pô, era uma proposta que realmente fez muito sentido pro Barcelona, mas aí o Vitor Roque bateu o pé e falou assim, não, pro Porto eu não vou não. E aí é o seguinte, você já deve estar sabendo aí que ele tá muito próximo, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, de fechar em definitivo com o Real Betis. E obviamente o Betis tá querendo emprestar ele, não tem grana, né, pra comprar o Vitor Roque em definitivo e tal. Só que, bicho, só pra você ter ideia de quanto o Barcelona, meu irmão, tá louco pra se livrar logo do Vitor Roque, tá louco pra ficar sem o Vitor Roque mesmo, pra tirar o Vitor Roque do elenco. É que geralmente, né, cara, quando você tem uma proposta dessa de empréstimo, geralmente, pô, ainda mais se tratando de um cara jovem, um cara que é considerado uma promessa, que chegou agora na Europa, vindo do futebol brasileiro e tal, bababá. Cara, geralmente é 1 ano de empréstimo. Mas não, o Barcelona tá querendo colocar 2 anos de empréstimo e isso mostra mais uma vez, né, que, pô, se eu fosse o Vitor Roque, eu desencanaria, sabe, do Barcelona, porque, cara, por mais que seja sonho, papapá, lá, mas, bicho, pô, a carreira dele é muito mais importante do que o sonho dele, pô. Se a gente parar pra pensar mesmo, o Barcelona, pô, já tá prejudicando demais a carreira do cara, sabe por quê? Porque se não fosse o Barcelona ir lá no Atlético Paranaense, insistir, né, fazer todo o trabalho, todo o rolê pra contratar o cara e não sei o quê, se não fosse o Barcelona ter chegado lá, ou seja, o Vitor Roque não teria cedido ao seu sonho. E aí o que acontece? Pra cima do Vitor Roque, meu amigo, tinha outros clubes interessados, né, gigantes da Premier League. Em cima dele tava o Chelsea, tava o Manchester United, tava até mesmo o Manchester City. E aí você vê hoje o Vitor Roque indo lá pro Real Betis, sabe? Com todo respeito ao Betis, cara. Betis é gigante, tanto que uma coisa que ele gostou pra caramba foi a estrutura do clube, né? Isso daí, querendo ou não, fez a cabeça dele pra ele jogar lá no Betis, pra ele querer ser emprestado pro clube espanhol e tal, bababá. Mas, bicho, com todo respeito, se não é o Barcelona entrar na vida dele, hoje ele poderia estar no Chelsea da vida, hoje ele poderia estar no Manchester City da vida, hoje ele poderia estar no Manchester United da vida. Por quê, bicho? Porque esses clubes estavam interessados nele. Só que aí o Barcelona foi lá, fez uma oferta do tamanho do mundo e papapá pra fazer toda essa papagaiada que os mandatários do Barça estão fazendo com o jovem. Se você é inscrito nesse filme de canal, você já sabe muito bem o que eu penso sobre tudo isso. O Barcelona tá estragando a carreira do Vitor Roque. O Barcelona tá simplesmente jogando todo o potencial desse cara no lixo. E a gente sabe muito bem que para um jogador de futebol, pô, precisa muito, ó, mental, sabe? Precisa cuidar muito do mental, precisa cuidar muito da confiança. Um jogador sem um mental legal, sem uma confiança boa, pô, o jogador não consegue fazer muita coisa dentro de campo não, isso é a grande verdade. E o Vitor Roque, desde quando chegou no Barça, meu amigo, simplesmente os caras não dão nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de valor, não dão pelo menos uma oportunidade pro cara, sabe? Pro cara conseguir mostrar o seu potencial, pro cara, né, no treinamento ali, conseguir fazer o potencial dele acontecer, assim como, né, todo mundo achou que ele seria, assim como todo mundo espera que ele seja, né? Só que é o seguinte, né, parece que o futebol dele realmente foi uma parada que não agradou mesmo os mandatários do Barça, não agradou mesmo os caras que compraram ele lá, porque não é possível. Eu, sinceramente, não consigo entender como que os caras vêm aqui no Brasil, enxergam ele jogando, né, partidas atrás de partidas pelo Atlético Paranaense, e aí decidem comprar o cara. Aí o cara vai pra lá, simplesmente, sabe, tratam o cara do jeito que estão tratando. E essa parada, né, bicho, de não querer emprestar o cara uma temporada e sim 2 temporadas, meu amigo, isso aí é mais um tapa na cara que o Vitor Roque e toda a sua comitiva tá levando do Barcelona. Agora é aquela coisa, né, pode ser que o Vitor Roque não quis sair da Espanha, né, não quis ir para um Porto da vida, porque a proposta realmente era bem melhor, até em questão de salário e tudo mais. Por quê, meu amigo? Porque pode ser que o Vitor Roque queira se vingar do Barcelona. Já parou pra pensar nisso? Pode ser que ele queira jogar na La Liga para quando enfrentar o Barcelona mostrar todo o seu potencial, meter gol pra caçamba, crescer o seu valor de mercado jogando pelo Betis. E aí quando o Barcelona falar o seguinte, não, então, pô, Vitor Roque, você tá jogando bem pra caramba, joga muito, hein? Volta pra cá. Aí, meu irmão, aí quem pode fazer a chantagem, quem pode fazer todo o rolê acontecer de forma negativa é justamente o jogador. Ah, mas vai ter contrato, não sei o que, bababá. Sim, porém, meu amigo, se o Vitor Roque mostra todo o seu potencial, joga muita bola no Betis e o Barcelona chama ele de volta, aí a conversa é diferente. Aí o Vitor Roque pode simplesmente fazer muita coisa de forma negativa para atrapalhar o Barcelona. Mas, é claro, existe também a possibilidade dele ainda pensar em voltar para o Barcelona, exatamente por isso que ele não quis ser vendido em definitivo, quis somente ser emprestado. Enfim, meu amigo, essa é uma parada muito assim pessoal, né? O Vitor Roque tá demonstrando em cada ação dele, em cada decisão dele que, pô, ele realmente ainda tem o sonho de jogar pelo Barcelona. E o que a gente vai falar? A gente só tem que ver como que essa história vai continuar, porque particularmente
Isso daí só tá sendo ruim, sabe pra quem? Somente pro Vitor Roque. O Barcelona, meu irmão, o Barcelona tem dinheiro, tem marca. O Barcelona, por mais que esteja vivendo essa crise financeira aí, o Barcelona vai cedo ou tarde sair de tudo isso, sabe? Perdeu uma grana aí com o Vitor Roque, perdeu, mas os caras conseguem aí dar a volta por cima e recuperar essa grana. Agora, o Vitor Roque, será que ele vai conseguir recuperar a confiança dele? Será que ele vai conseguir recuperar tudo que o Barcelona fez, que prejudicou ele na sua carreira desde quando ele chegou na Europa? Será? E vocês devem estar sabendo aí que tanto o Atlético de Madrid como o Chelsea conseguiram se acertar nos seus negócios aí. E aqueles negócios que estavam meio que emperrados, ou seja, o Conor Gallagher e também o João Félix, como nós sabemos, foram negócios que finalmente foram finalizados. O Gallagher trocou mesmo o Chelsea pelo Atlético de Madrid por 42 milhões de euros. Inclusive, ele já foi até apresentado para a torcida lá no estádio do Atlético de Madrid recentemente. E o João Félix também já foi apresentado lá no Chelsea, porque o clube inglês realmente contratou ele em definitivo. E aí, meu amigo, deu ruim, sabe pra quem? Pro Sterling lá no Chelsea. Tanto ele como também o Chilwell estão oficialmente fora do projeto do clube inglês, justamente porque o treinador não conta com eles. Com respeito ao Sterling, dá uma ligada no que o Enzo Maresca, atual técnico do Chelsea, disse sobre esse assunto. Fui honesto, ele não terá minutos aqui. Não estou dizendo que Haaland não é um bom jogador, mas prefiro diferentes tipos de pontas. É simples. Meu amigo, olha só como que o futebol muda e muda muito rápido, né, velho? O Sterling, quando deixou o Manchester City rumo ao Chelsea, chegou com um grande status, um status de estrela e tal, tudo mais. Uma grande verdade é que, querendo ou não, né, velho? Pô, o Sterling já teve chance pra caramba no Chelsea, mas é o jogador aí que mais decepcionou do que surpreendeu. E agora, este novo técnico do Chelsea aí, parece que deu fim à trajetória do inglês. Você também já deve estar sabendo aí que o David Neres assinou aí como novo jogador do Napoli. Como nós sabemos, ele deixou o Benfica e um pacote de nada menos nada mais que 30 milhões de euros. E o jogador já foi oficialmente apresentado. E agora vamos ver o que o brasileiro vai aprontar em terras italianas. E claro, né, bicho, não podemos deixar de falar aí do Gundogan, que, pô, pegou todo mundo de surpresa e saiu do Barcelona em direção ao Manchester City, ou seja, retornou aí ao time do Pep Guardiola. Todo mundo achou que ele iria ficar por lá, e aí é aquela coisa, né? Tem uns que dizem que foi o Barcelona que quis que ele saísse, que já não tava mais querendo o jogador, tava querendo se livrar dele, e também tem uma outra parte da mídia dizendo que, na verdade, o jogador que não queria ficar mais no Barça. Pelo menos o que a gente sabe até o momento é que quando o Pep Guardiola soube que realmente existia essa conversa de uma possível saída do jogador lá do Barcelona, o Guardiola foi o primeiro a ligar pro cara, justamente para pedir a volta dele e tudo mais. E a grande verdade é que isso aconteceu e agora o Gundogan volta ao Manchester City, é um contrato válido até junho de 2025. Como nós sabemos, ele saiu do Barcelona como jogador livre, ou seja, o Manchester City não teve que pagar absolutamente nada para ter o jogador de volta. E o meu campista brasileiro, Gabriel Moscardo, uns tempos atrás aí foi comprado pelo Paris Saint-Germain. Pois é, ele oficialmente foi emprestado mesmo lá pro Rennes da França. O Paris Saint-Germain vai pagar todo o salário dele enquanto ele estiver lá no Rennes. E voltando a falar em Barcelona, lembra do Fayet? Pois é um cara aí que o Barça até tentou colocar ele no time principal, mas a grande verdade mesmo é que ele jogou a pré-temporada e não agradou tanto assim. E claro, o Barcelona decidiu se livrar do cara ou emprestar o cara, essa é a grande verdade. O PSV da Holanda recentemente fez uma proposta aí de 11 milhões de euros, mais 2 milhões em acréscimos, ou seja, complementos, e também inclui uma cláusula de recompra maior do que 30 milhões de euros. Se você não tá ligado, outros times estão interessados no jogador, como o Lille e também o Rennes da França. Então, meu amigo, vamos ficar de olho aí, mas parece que o Mika Fayet aí não permanece no Barcelona. Você também já deve estar sabendo aí que o Emiliano Martinez, o Dibu, assinou aí um novo contrato com o Aston Villa, válido até junho de 2029. O goleiro simplesmente aceitou as condições oferecidas pelo Aston Villa, não colocou nenhum impedimento a mais, não pediu absolutamente nada a mais, não colocou nenhum tipo de obstáculo e simplesmente já assinou aí o seu novo contrato, válido até 2029, mais uma vez falando. Através das suas redes sociais, o goleiro alemão Manuel Neuer, pois é, ele se despediu aí da seleção alemã. Depois de mais de 15 anos e 124 partidas jogando pela sua seleção, ele chega ao fim da sua grande passagem aí, querendo ou não, meu irmão, que passagem absurda, né, cara? O cara conquistou muita, mas muita coisa por lá, incluindo, obviamente, a Copa do Mundo de 2014, enfim, com certeza absoluta, é outro cara aí que, bicho, sem dúvida nenhuma, tá marcado como se não o maior, um dos maiores goleiros alemães que já existiu na história da seleção alemã. E voltando a falar um pouquinho de Dybala, cara, pois é, parece mesmo que o futebol da Arábia Saudita está conseguindo aí se aproximar de um acordo com o jogador. A grande verdade é que os caras estão oferecendo pagar o Dybala nada menos nada mais que 75 milhões de euros em 3 anos. O clube também está negociando juntamente com a Roma e, se você não está ligado, segundo fontes lá da Europa, a Roma já estaria sim de braços abertos para que o Dybala saia. Obviamente, por quê? Porque, bicho, com certeza os caras da Arábia Saudita lá devem ter oferecido muita, mas muita grana para a Roma, muito mais do que aqueles 12 milhões de euros de cláusula, ou seja, de multa que o Dybala tinha, que era válida até junho desse ano. Então, meu amigo, vamos ficar de olho aí, mas parece que se tudo acontecer dentro do
previsto, o Dybala vai acabar mesmo fechando com o futebol da Arábia Saudita. E a Juventus recentemente apresentou oficialmente o seu novo jogador, o nome dele é Pierre Kalulu. O jogador chega emprestado lá do Milan com uma cláusula de opção de compra no final dela. E o enqueteado Arsenal recentemente concordou com os termos pessoais para jogar lá no Nottingham Forest, ou seja, tempo de contrato e salário. As negociações entre os dois clubes estão avançando e, segundo o mago do mercado da bola Fabrizio Romano, essas negociações estão em estágios finais. Depois de muito interesse de outros clubes, como por exemplo o Olympique de Marselha, parece mesmo que o jogador vai acabar não deixando a Inglaterra para jogar lá no Nottingham Forest. E o Francisco Conceição está muito na órbita da Juventus. Segundo a tutojuve.com, o português de apenas 21 anos, juntamente com seu agente Jorge Mendes, estão aí negociando com o Porto, seu atual clube, um empréstimo para ele jogar lá na Juventus. O jogador concorda com a operação, mas por enquanto nada está fechado. E o jogador Rubio, segundo a Sky Sports Germany, estaria negociando com o Mallorca lá da Espanha. Obviamente, bicho, o cara já sabe da atual situação dele, né? É um cara que não iria conseguir aí um grande clube da Europa, então se ele tá querendo continuar jogando, ele tá pensando sim em clubes maiores. Porém, existe um clube interessante na jogada aí que também tá interessado nele, que é justamente o Brighton, mas por enquanto o clube inglês ainda não fez nenhuma proposta oficial. E o Robozão, meu amigo, você já deve estar sabendo aí que o cara criou o seu canal no YouTube aí, e é risório, né? O risório tamanho que é esse cidadão chamado Cristiano Ronaldo, meu amigo. Pouco tempo, já foi milhões de inscritos. Ele publicou alguns vídeos ali no canal dele e, a parada simplesmente explodiu pra caramba, passou de milhões e milhões também de visualização, uma parada realmente de outro planeta, de outro mundo. E, cara, é o homem, né? O homem não tem jeito. O homem, aonde ele coloca a mão, vira ouro mesmo. E particularmente falando, eu acho legal pra caramba, tá ligado? Pra plataforma que eu trabalho aqui, que é o YouTube, pra mim é muita vantagem. Acho que pra todo criador de conteúdo que trabalha com o YouTube, ver um Cristiano Ronaldo chegar na plataforma, chegar no YouTube, criar um canal exclusivo pra ele, onde ele vai se dedicar a criar conteúdo. Pelo jeito vai ser um negócio mais ali, família. Tem muita gente falando também que pode ser que ele crie um podcast, alguma coisa assim. Cara, é muito legal mesmo ter um cara do tamanho do Cristiano Ronaldo se dedicando a isso. Com certeza para a plataforma vai ser muito bom e automaticamente para todo criador que trabalha com o YouTube também vai ser muito bom. Então, cara, Cristiano Ronaldo, seja muito bem-vindo ao YouTube. Você é um cara que trabalhou muito para conseguir esse peso que você tem hoje. Então, é só mérito seu e no final das contas, quem ganha com tudo isso é justamente o YouTube e quem também trabalha com o YouTube e, claro, o público de uma forma geral que assiste vídeos aqui pelo YouTube. Cara, a gente só tem a ganhar com certeza absoluta. Então, Robozão, chega mais. Desejo pra você todo o sucesso do mundo, que você consiga não só 20 milhões, 30 milhões, que você passe aí o MrBeast, que é o maior YouTube do mundo, você passe todo mundo aí, porque você é fenomenal, essa é a grande verdade. E pode falar uma coisa? Pode ser aí um grande começo aí, né, pra outros jogadores que tem um peso do tamanho do mundo também. Você imagina um Neymar tendo um canal do YouTube? Seria muito legal também. Imagina um Lionel Messi criando um canal do YouTube, pra ele criar conteúdo. Você imagina um podcast entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, imagina, seria uma parada surreal, com certeza absoluta. E por que não, né? Isso não pode acontecer no canal do Cristiano Ronaldo, por que não? Todas essas ideias não podem acontecer, seria épico. Então vamos aguardar. E outra coisa, não vou nem falar pra você se inscrever no canal do Cristiano Ronaldo lá, que é o R Cristiano, que com certeza já tá inscrito, porque assim que o homem anunciou, ele falou, canal do YouTube. Meu amigo, uma explosão. É como eu disse pra você, uma parada realmente fora dos padrões do YouTube. Mais uma vez falando, quem tem a ganhar com tudo isso é o próprio YouTube e nós, criadores de conteúdo. Então, chega mais, Robozão, e vamos que vamos.